Oi pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o professor Marcelo Alonso, professor de Geografia, certo? Eu recebi um convite maravilhoso da tia Priscila, nossa querida professora Priscila, para estar aqui dando uma dica para vocês, né? Cara, é complicado, mas ela pediu e a gente tem que atender, porque a Pri falou, a água parou, é um pedido, é uma ordem, e com o maior prazer, né? Que linda! Então, olha só, é complicado a gente dar uma dica assim, né? A gente fica muito na ânsia de acertar, né? Mas eu tenho algo assim que eu acho que deveria ser reforçado com vocês, um assunto que eu acho que é de suma relevância, tá? Que é a questão dos refugiados. Inclusive até já dei aula sobre isso, tá? Infelizmente, pessoal, nós estamos passando hoje pela pior crise humanitária dos últimos 70 anos, certo? Com aproximadamente 60 a 65 milhões de pessoas forçadamente fora de suas casas, tá? Ou em situações de refúgio, ou em situações de imigração, ou deslocadas dentro do próprio país, ou procurando asilo. É a maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, certo? A maior parte desses refugiados, obviamente, se deslocam. Por quê? Porque até a criação da ONU, moçada, não havia no direito internacional uma definição legal do que era o refugiado, certo? Mas, a partir do momento que é criada a ONU e é criado dentro do sistema ONU, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e você passa a ter todo um arcabouço legal internacional que procura normatizar essa situação, então aí o refugiado passa a ter uma definição legal. O refugiado é toda aquela pessoa que se desloca para fora do seu país porque foi vítima de ou perseguição, ou segregação, ou violência, ou seja, ela corre o risco de sofrer uma violência extrema no seu local de origem. Você entendeu? Então o refugiado não pode ser confundido com migrante, tá? O termo migrante não tem uma definição específica no direito internacional. O refugiado tem. O refugiado ele é definido dentro do direito internacional, certo? Então, essas pessoas, muitas delas estão se deslocando porque se retornarem aos seus países de origem, certo? Poderão eventualmente morrer, serem discriminadas, perseguidas, então elas solicitam refúgio fora e o Acnur é que cuida disso. Para normatizar a situação dos refugiados, foi criada a Convenção, certo, de 1951, a Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados. A turma fala Convenção de 51. E também tem o Protocolo de 1967, eles se complementam, tá? Que é justamente para tratar desse tema. E hoje nós temos, na maior crise humanitária do nosso tempo, hoje é o da Síria. Tá um país que está em guerra civil, infelizmente a Primavera Árabe não chegou a bom termo na Síria. Quando a Primavera Árabe começou, todo mundo pensou que seria um sopro de democracia no Oriente Médio, mas infelizmente isso deu errado. A maioria dos países que passaram por esse processo hoje ou tornaram-se ditaduras novamente, como é o caso do Egito, ou estão em guerra civil, como é o caso da Líbia, do Iêmen e da Síria, certo? E o caso da Síria é o pior, são 4 milhões de pessoas deslocadas, sendo que 2 milhões e 200 mil dentro do seu próprio país, certo? E os outros refugiados para fora. Essa questão dos refugiados, a turma aborda muito também, porque de uma maneira, eu acho que assim, como que eu vou dizer, moçada, é uma maneira muito estereotipada. A gente se preocupa muito com a Europa. Você entendeu? É claro que quando teve atropelamento em Barcelona, teve atropelamento na Suécia, na França, claro, uma coisa horrível, ninguém vai defender aquilo ali ou gostar daquilo ali. Mas logo que aconteceram aqueles atentados, todo mundo saiu com camiseta Je suis Paris, Je suis Barcelona, papapá. Rapaz, há 2 semanas atrás, o Al-Shabaab fez um atentado na Somália, matou 300 pessoas. Você não vê ninguém com uma camisa Je suis Somália. Por quê? Porque parece que quando as coisas acontecem na África, no Oriente Médio, a gente tem muito aquela visão, quando eu digo a gente, pessoal, estou generalizando, tá? Não estou falando nem eu nem vocês, assim, mais o mundo ocidental. A gente tem aquela visão de que não, eles são da África, do Oriente Médio, é um povo sofrido mesmo, eles são pobres, estão ali há mais de 200, 300 anos, colonialismo, neocolonialismo, eles são assim mesmo, aquilo é normal, ninguém se penaliza. Só quando é na Europa, não é na Europa, um escândalo, um atentado, o mundo inteiro se mobiliza na África. Não, isso ali é assim mesmo. Eles morrem mesmo, eles têm esses problemas lá e tal, e nada.
Então hoje cria-se uma lenda que você tem um problema dos refugiados na Europa, com tudo que traz de ruim, xenofobia, racismo, discriminação. Agora com o avanço da extrema-direita na Alemanha, né, a alternativa para a Alemanha, a Alternative für Deutschland, é o primeiro partido que tem representação no parlamento desde a Segunda Guerra Mundial, é um partido neonazista, conquistou 13% dos votos nas últimas eleições parlamentares, certo? Então esse tipo de situação, é claro, é muito ruim, mas o pessoal fica muito focado, porque na Europa, pessoal, isso é uma lenda. A maior parte da crise humanitária hoje, a maior parte da crise dos refugiados está sendo sustentada por países subdesenvolvidos. A maior parte dos refugiados está em países como Jordânia, Turquia, Líbano, Irã. São eles que estão suportando o maior peso, mas a turma só olha o lado europeu, porque é o lado mais incomodado. E por que é o lado mais incomodado? Porque é o lado geralmente responsável pela desestruturação da maior parte dos países que estão hoje em guerra civil. Boa parte dos países que estão em guerra civil hoje são países onde foram aplicadas as políticas das potências ocidentais, Estados Unidos da América e da Europa, principalmente da França. Então hoje eles estão colhendo o que semearam lá atrás quando incentivaram determinados grupos a derrubar governos que não eram simpáticos ao Ocidente, que é o caso da Síria com Bashar al-Assad. Se você puxar pela sua cabeça, meu caro aluno vestibulando, né, minha cara vestibulanda, há 15 anos atrás, quando você lembra do 11 de setembro, você tinha Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ninguém falava em Estado Islâmico. Tudo bem, ele podia estar lá um embriãozinho, mas ninguém falava dele. Agora ele existe. Por quê? Quem armou ele? De onde ele saiu? Quem o sustenta? E agora ele é um fator de instabilidade no Oriente Médio. E agora as potências ocidentais querem reclamar dos refugiados, sendo que, em grande parte, foram elas que fomentaram a instabilidade política que acabou gerando esses conflitos, tanto na África como no Oriente Médio. E aí a gente tem mais um componente que vai agravar, infelizmente, mais ainda o quadro, que, se nada for feito, também é uma coisa muito séria, a possibilidade de algum tempo, daqui a algum tempo, se é que nós já não temos, refugiados devido à questão da mudança climática. É bom lembrar, pessoal, que os refugiados da Somália hoje, principalmente da Somália, da Eritreia, o problema lá não é tanto guerra civil, se bem que na Somália tem o Al-Shabaab. A região do Chifre da África está passando por uma das mais prolongadas secas da história, certo? Então ali também tem esse problema, fome, certo? Que aflige aquela população. Então a questão da mudança climática, se não for tratada de uma maneira séria, daqui a algum tempo também vai gerar refugiados. Existem países no Pacífico e no Índico que são arquipélagos. Se o nível do oceano subir 3 metros, o país, boa parte dele vai para baixo d'água. Onde que esse pessoal vai morar? Para onde que eles vão? Certo? Então esse tema dos refugiados eu acho que é um tema muito sensível. O Brasil nós, graças a Deus, nós nos comportamos bem. Se bem que, infelizmente, eu estou falando em receber esse pessoal. Hoje nós estamos com mais ou menos 9 a 10 mil refugiados, segundo o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, subordinado ao Ministério da Justiça. A maior parte dos que estão aqui no Brasil são sírios, certo? Se bem que nos últimos tempos a gente está tendo entrada de venezuelanos, principalmente em Roraima, no Amazonas, devido à instabilidade política na Venezuela. E, infelizmente, alguns aqui no Brasil foram vítimas de xenofobia, de discriminação. O caso mais conhecido é o do Mohamed Ali, um vendedor de esfirra lá do Rio de Janeiro, que teve o carrinho atacado por um maluco lá. Ficou gritando lá, isso aqui é meu país. Eu falei, ele comprou o Brasil? É só dele? Sai do meu país. Ainda bem que o carioca, né, um povo maravilhoso, né, o pessoal do Rafael, organizaram um esfirraço lá em Copacabana, todo mundo foi lá abraçar o cara, comprar esfirra, e ele com uma camisa Eu Amo o Rio de Janeiro. O cara veio pra cá pra ser feliz, pô. Não é porque o cara é árabe, porque ele é um terrorista, a gente não pode estereotipar as pessoas assim, mas infelizmente esse tipo de comportamento está acontecendo aqui, o que não é bom, porque nós nunca batemos a porta na cara de ninguém, tá? Então essa parte dos refugiados, se vocês puderem dar uma olhadinha, estudar um pouco, dar uma revisada, talvez até para a redação, pode ser uma coisa muito legal para ser abordada, tá bom? Essa é a dica que eu tinha para dar para vocês, certo? Pri, um beijo no seu coração, você é maravilhosa, espero ter contribuído e espero que seus alunos tenham muito sucesso, certo? No Enem com a redação, tá? Valeu, moçada, um grande abraço.